A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa tarde, pessoal. Essa semana estamos com um programa, que semana passada tivemos um pequeno probleminha e não conseguimos fazer a transmissão. Mas vamos falar sobre o tema que a gente ia falar na semana passada, sobre o ômega 3. Né? E é um dos temas muito falados e vocês conseguem achar na internet muitas informações. Só que na internet vocês não conseguem ver algumas informações a fundo, principalmente de como seria a diferença real de ômega 3, do ômega 6, do ômega 9. Vocês conseguem ver nas propagandas e conseguem ver também nas farmácias e de livre acesso as vendas de ômega 3, 6 e 9, que muitas pessoas falam e até os próprios profissionais falam que deve ser utilizado o ômega 3, 6 e 9 porque ele é mais completo, né? E hoje a gente vai desmistificar um pouco sobre isso, sobre esse assunto, porque é importante que todo mundo veja as principais diferenças, de onde vêm os ômegas. E aqui a gente tá aqui, eu tô aqui com as meninas pra gente tirar as dúvidas de vocês. A gente teve muitas perguntas também, né, meninas? Isso. E aí a gente vai tirando a dúvida de todo mundo, e quem tiver também aí no Instagram, no YouTube, no Facebook também, podem perguntar e tirar as dúvidas de vocês. Como todo mundo sabe, o ômega 3, ele é um lipídio, ele é um ácido graxo insaturado, né? Farmacêuticos, ele possui dupla ligação, e o ômega 3, ele vem diretamente dos peixes, né? Do peixe, do atum, então, da sardinha, do salmão. Então, é muito... Para quem gosta de peixe, né, de frutos do mar, então o ômega 3 ele vem especialmente e especificamente dos frutos do mar, né, meninas? E aí a gente vai ver que o ômega 3 ele também é anti-inflamatório, como todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, e que a gente consegue pegar, ter esse ômega 3 facilmente na alimentação. Então, as pessoas que têm dificuldade de se alimentar de frutos do mar, é interessante suplementar com o ômega 3. Não é isso, meninas? Isso, e assim, a gente vai falar aqui dos benefícios e também das interações, como a gente sempre mostra para vocês, né? A parte boa e a parte ruim de se conhecer. Tá olhando aqui. Ah, tá. Pra ficar... minha amiga Flávia. Beijinho pra ficar olhando aqui que a gente não consegue ver todos os comentários. Então, a gente vai falar também sobre a questão do controle de qualidade, né, do ômega 3. Existem legislações onde você pode saber a qualidade daquele seu produto. E como a doutora Úrsula falou, o ômega 3 ele é um lipídio, ele é uma gordura, só que ele é um ácido graxo essencial. E o que isso quer dizer pra gente? É um ácido graxo bom, que vai servir aí para, como a gente sempre fala, né, dos antioxidantes, de fazer o equilíbrio no nosso organismo. Então ele vai aliviar bastante coisas, mas tem as exceções. Exatamente. É importante também a gente destacar que não basta só saber que ele é importante, tem que saber identificar um bom ômega quando você for na farmácia, identificar que ele é um produto de qualidade, como tá a composição dos rótulos, a gente vai explicar direitinho como você identificar um ômega 3 que tem a quantidade de EPA e de DH, que é importante vocês saberem, que a gente vai falar depois. O que é, né? Toda vez que a gente olha na embalagem tá lá escrito EPA, a quantidade, né, direitinho, e também como a gente conservar em casa
e identificar o produto que é de qualidade na embalagem, no rótulo correto, certo? Isso mesmo. E aí a gente precisa ficar atento de onde vem o ômega 6 e o ômega 9. Que é muita dúvida, né, doutora? É muita A dúvida. diferença do 3, do 6 e do 9. Se eu tenho que tomar todos os 3. Se eu preciso só de um, se eu preciso de todos. Sim, e aí a gente consegue ver também nas farmácias que tem várias dosagens, né? Tem vários miligramas. E para quando que a gente precisa utilizar quando o DHA é alto e o EPA é alto, né? Então a gente vai falar também um pouquinho disso. Há muitos estudos que mostram que o ômega 3 é muito benéfico, né? E aí a gente tenta analisar um pouco até onde que o ômega 3 é benéfico. Como a gente sempre fala nos outros programas, que nem tudo que é natural, nem tudo que é vitamina, nem tudo que é vendido na farmácia, que a gente diz que é uma vitamina, vai fazer bem, né? Então, por mais que seja originado dos produtos marinhos, né? Especificamente dos frutos do mar. Fugiu da minha cabeça. E não quer dizer que ele serve para tudo, porque a gente encontra muitas informações que o ômega 3 serve para tudo. Sim, ele tem muitos benefícios, vários benefícios, por sinal. Só que tem um porém no meio, né, doutora? E esse detalhe é muito importante de frutos do mar. Gente, hoje o nosso ambiente ele é totalmente poluído. Então existem muitos metais pesados e alguns minerais, digamos assim, reativos, não na sua fase elementar que a gente fala, pegando para química, né? A gente fala quando a gente fala de um metal e mineral elementar, ele é livre de íons desequilibrados, digamos assim, daí ele está totalmente zen. Então isso faz com que a gente consiga ter um bom equilíbrio no organismo. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui do ômega 3, ser livre de metais pesados, porque isso significa não só a qualidade do produto, mas saber que você está ingerindo o ômega 3, que não está insaturado, que não vai trazer danos ao seu organismo. Porque o ômega 3, na verdade, ele é útil em diversos ciclos da vida, tanto ali da gestante, como na criança, na infância, no idoso, no adulto e na mulher. Então, só que em cada fase eu vou ter concentrações desse ácido graxo essencial específicas e necessárias. Por exemplo, a gestante. Vocês já repararam que quando você vai comprar na farmácia um ômega 3 para gestante, ele às vezes só tem escrito uma denominação, ou só o DHA. Ele às vezes não tem o EPA. Porque ali na gestante eu vou estar auxiliando do desenvolvimento do feto. Então eu preciso de algo que seja neuroprotetor, não tão cardiovascular. Porque se eu tivesse EPA, por que a gente está falando? Depois a gente vai explicar o que é isso aí. Porque se eu não tivesse EPA muito alto, eu vou poder provocar contrações uterinas. Então eu posso ali dar um desequilíbrio na gestante e poder levar aí a um parto, alguma coisa assim. Vejam como o ômega 3 ele tem que ser avaliado, até a questão desses ácidos graxos essenciais presentes dentro do ômega 3. Porque essa é a estrutura química. Se a gente for pegar, né, o ômega 3, ele tem uma estrutura química e dele tem essas ramificações de EPA e DHA, onde eu vou ter concentrações menores ou maiores, e isso eu posso encontrar em farmácias, ou eu posso também mandar fazer uma concentração a mais para mim. A gente sempre deixa aberto aqui para as pessoas entenderem que você pode ter disponível numa farmácia, ou você também pode fazer como você quiser, ou como o seu médico, ou o seu nutricionista e o seu farmacêutico verificar o que é melhor para você. É isso mesmo, e o DHA, ele é neuroprotetor, foi o que a doutora falou. A diferença do DHA e do EPA é que o DHA, ele é neuroprotetor. Por isso que ele é muito utilizado em gestantes. Por isso que tem que avaliar, né, doutora, se o paciente precisa mais
da utilização do DHA, que é no caso a gestante, ou um paciente que tem um problema mais neurológico, cognitivo, ou aquele paciente que tem um problema cardiovascular, que aí ele já vai precisar mais de concentrações de EPA quando ele for utilizar o ômega. Que as pessoas pensam, né? O ômega 3 emagrece. Assim, ele pode auxiliar no emagrecimento. Lembra quando a gente falou da cúrcuma aqui? Então, ele auxilia porque a concentração de EPA vai ajudar naquela produção de óxido nítrico, produção de citocinas. Então, vai auxiliar o meu metabolismo acelerar um pouquinho mais e o meu corpo produzir ações termogênicas. Então, por isso que o ômega 3 ele é interessante, sim. Só que tem que ter o cuidado. Lembra pessoas hipertensas. Sempre quando elas vão na farmácia, né, meninas? Quer comprar ômega 3 porque ela viu lá, não sei quem usar ômega 3 e falou que é muito bom aí para pressão. De fato, ele vai ajudar no sistema cardiovascular. Só que tem que ter um cuidado com essas pessoas que usam certos medicamentos, né, cardiovasculares. Tipo o AS, clopidogrel, que são medicamentos que podem interagir com o ômega 3. Então, a gente já passa por essa parte de cuidado no uso, né? A posologia, como a gente pode falar. Então, se você tomar esse ômega 3, sempre tome distante desses seus medicamentos da pressão, principalmente esses que a gente chama de afinar o sangue, porque ele pode aumentar o tempo de sangramento e causar uma coagulação ali. E a gente lembra, acho que foi com a tua mãe uma situação que passou, que a gente disse, mas o ômega 3 é tão inofensivo, mas tem interação. Hoje a gente até brinca, né? A nossa frase da farmácia é: para ser veneno, tudo depende da dose. Então, o ômega 3, que é lá do peixinho feliz, nadando lá no mar Mediterrâneo, né? Igual a menina do Top Term. Nas águas profundas do mar Mediterrâneo. Tá lá o peixe lindo, maravilhoso. Pode ter interação com o seu organismo, gente. Então, prestem atenção aí na nossa live. E não é assim, no caso da minha mãe, como ela citou, ela não toma medicamento para pressão, ela não é diabética, ela não tem nenhum tipo de problemas de saúde, graças a Deus. Mas o que acontece? Ela estava tomando o ômega 3, só o ômega 3, não tinha ômega 6 e 9. E ela estava tomando já fazia uns 3 ou 4 meses. E aí ela começou a aparecer umas manchas na pele, mancha como se fosse um baque, como se fosse ela estivesse se batendo. Um hematoma. São aqueles hematomas. E eu perguntei pra ela se estavam doendo. Eu perguntei também se o pressionar doía, ficava dolorido. Ela disse que não. E apareceu no corpo todo os hematomas. E aí ela foi no médico, não lembro qual era a especialidade da médica, mas ela foi na médica e ela começou a perguntar o que ela estava tomando. E ela disse que ela estava tomando um ômega 3. Ela falou assim, suspende. Ela, como assim? Não, suspende porque o ômega 3, ele pode sim trazer hematomas no corpo. Ela, mas como? Ela pode sim. Inclusive, ela disse que ela foi operar alguém dos pacientes no procedimento operatório. Que ela foi operar uma paciente e ela deu as recomendações, e nessas recomendações ela não colocou o ômega 3. Sei que ela operou a paciente e ela estava tendo muita hemorragia, e ela não estava conseguindo conter essa hemorragia. E ela não estava conseguindo entender, porque ela suspendeu os medicamentos que ela estava tomando, que era recomendado para suspender, e ela não estava conseguindo entender. Sei que eles não conseguiram completar a cirurgia, conseguiram cessar lá a hemorragia, e depois foram investigar que ela estava tomando o ômega 3. Então, assim, a gente vai ter recomendações de médicos que não pode tomar o ômega 3 antes da cirurgia, vai ter. Mas lembrando que tem casos específicos que não há necessidade de suspender. Então, assim, varia de caso o organismo do paciente. Porque isso daí assim, a gente não pode generalizar, da mesma forma que a gente diz. Uma avaliação clínica que o médico vai fazer individualmente. E detalhe, agora que ela falou do procedimento cirúrgico, o que é recomendado, até em artigos já foram vistos,
que é 15 dias o período que a pessoa tem que suspender o ômega 3 num procedimento cirúrgico. O porquê? Pode ser a questão dessas medicações, pode ser a sensibilidade do ômega 3, e como a gente falou, ele é um ácido graxo. Então, o que pode acontecer no meu organismo? Eu alterar funções do trombohexano. O trombohexano é o que faz a função de equilibrar as tromboses no meu organismo. Lembra que a doutora Úrsula falou da mãe dela, que apareceu umas manchinhas como se ela tivesse se batido? Quem faz a regulação disso é o trombohexano. Então, se ele estiver desregulado, às vezes até o procedimento cirúrgico é adiado por causa disso. Aí eu estou tomando ômega 3, eu altero o trombohexano, eu posso aumentar o meu tempo de sangramento e isso pode aumentar sangramentos pós-cirúrgicos. E uma coisa simples, né? Uma informação que você pode dar no balcão. Olha, como diziam os meus professores, nem o sempre, nem o nunca. Isso, exatamente. Tem que avaliar. Tô brincando. Mas assim, gente, a gente só quer reforçar para vocês que o ômega 3 ele não é tão inofensivo quanto parece. Como eu falei lá, só porque ele tá lá no peixinho, nas profundezas do mar do Mediterrâneo, não quer dizer que ele é tão benéfico assim. Ele tem sim os seus efeitos adversos, como a gente falou da hipersensibilidade, o gosto do peixe. Muita gente reclama, né, da cápsula. Ah, é horrível, eu não vou tomar ômega 3 porque tem um cheiro horrível. Isso depende muito da pureza. Lembra lá do peixinho do mar do Mediterrâneo? Aquele lá, ele quase não tem gosto de peixe. Ele tá tão lá, assim, nos Alpes europeus, que eu acho que ele toma até perfume pra ele ficar assim, mais cheiroso. Tô brincando. Mas é por isso que existem, né, legislações até internacionais que dão essa qualidade. Às vezes até questão de metais, o peixinho que tá lá em cativeiro, vocês pensam que não, mas ele se estressa, né? Fica rodando só no meio do caminho, não tem nada pra ele fazer. Isso altera, gente, toda a função do peixe, e isso pode alterar também esse ácido graxo do ômega 3. E reforçando sobre a questão da interação, essa aumento, né, do tempo de sangramento, ele também não vai dar só como aconteceu com a mãe da Úrsula, que deu as questões dos hematomas, mas ele pode também dar sangramento nasal, gengival. Então tem que avaliar muito também, porque se o paciente já estiver fazendo uso de outros medicamentos, isso aí vai potencializar. Então vai aparecer outros sintomas que nem sempre você vai relacionar com o uso do ômega. Você vai achar que é uma outra coisa, você nem imagina que é o ômega que está por trás desse sintoma. Aí o que acontece, como a doutora Thalita estava falando, eu vou tomar medicamento vou tomar o ômega 3 para ajudar, para prevenir um possível problema cardiovascular, ou vai tomar um medicamento que seria o ômega 3, a gente está falando especificamente dos suplementos, tá? Que a gente fala que é medicamentoso. Mas as pessoas que vão suplementar o ômega para prevenir possíveis problemas cardiovasculares, ou pessoas que têm problema de pressão alta, vai tomar um ômega 3, isso não é verdade. As pesquisas mostram que a utilização do ômega 3, ele não tem benefício algum, não tem nenhum tipo de finalidade, para esse tipo de finalidade. Não tem esse tipo de benefício de prevenir, né, problemas cardiovasculares, pessoas que já têm pressão alta. O que vai acontecer? As pessoas que tiveram um derrame e também tiveram algum problema, né, cardiovascular, tiveram algum problema também neurológico, ele vai ajudar no tratamento, né? Mas lembrando que ele é apenas uma pontinha da cereja, pontinha do bolo. Isso. Porque não é que ele vai fazer milagre. Tem uma outra pesquisa também, um estudo, que avaliou o quanto que o ômega 3 ajuda, né, na questão cardiovascular, né?
ele estava mostrando num gráfico que o ômega 3 ele tem um benefício cardiovascular, né? Ele vai ajudar no melhor bombeamento do coração, vai ajudar na questão da respiração, mas a gente precisa entender que por mais que as pesquisas mostrem, né, em gráficos que o ômega 3 ele ajuda nessa parte cardiovascular, se você for comparar com o exercício físico ele supera os benefícios do ômega 3. Então, se a gente se alimentar direito, que a primeira coisa é fechar a boca que a gente diz pra besteira, né? Fechar a boca pra besteira, se alimentar bem, praticar exercício físico. Hábitos de vida saudável. Isso, tem um hábito de vida saudável. Vai só auxiliar os hábitos de vida que o paciente deve ter para que ele tenha o efeito dele no organismo. Isso mesmo. Ele não é o principal, ele é a cereja do bolo, como a doutora falou. E o ômega 6 e o 9, doutora? Fale quimicamente aí do ômega 6 e 9. Quimicamente, ômega 6 e ômega 9, eles são ácidos graxos insaturados. Então, poliinsaturados, na verdade. E o que isso significa pra gente? Ele pode fazer que no meu organismo eu aumente radicais livres. Então, tem que ter um pouco de cuidado com essas substâncias, porque eu preciso do equilíbrio, né? Que a gente sempre fala que a nossa vida ela é um eterno equilíbrio, né? Eu tenho que fazer uma atividade física, porque eu não posso deixar acumular minha energia para ela se transformar em gordura e eu ficar com a gordura localizada. Então, eu tenho que equilibrar as coisinhas. Então, o que a gente fala, assim, da tríade de equilíbrio? Eu tenho que ter sempre aquela proporção 3:1 que a gente fala. Então, eu tenho que ter uma concentração de ômega 3 maior do que a 6 e a 9. Então, aí eu vou lá na farmácia, aí eu penso assim, cara, se o ômega 3 é bom, o 6 e o 9 deve ser top, né? Tipo, se um é bom, 3 é demais. Então, o que acontece? Eu vou lá e compro aquela cápsula, né? Logo que vem os 3. Tem logo assim, ômega 3, 6 e 9. Nossa, que tá super completo. Eu tô fazendo o melhor pra minha vida. Só que não. Então, o que acontece? Eu consumo batata frita, eu frito meu peixe, eu frito a minha carne. Come hambúrguer. Com que eu frito isso? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha é o que? Óleo de soja, óleo de algodão, canola. Eles são ricos em ômega 6, ômega 9. Então, eu já tô aumentando meu ômega 6 e ômega 9. Ainda tem a história do óleo de coco, que o ôleo de coco ele é rico em ômega 6. Então, em vez de eu ficar fazendo toda essa misturinha de ômegas, faz a suplementação com ômega 3 e deixa os outros para as frutas, para o que você já cozinha em casa, porque aí fica em equilíbrio, né? Não estou falando aqui que eles são ruins, eu só estou dizendo que a gente consome ele em maior quantidade no nosso organismo, tipo uma manteiga, margarina, até o abacate. O abacate é rico em ômega 6 e 9. Então, são coisas que a gente já tem no nosso dia a dia que não é tão necessário a gente suplementar. Só se for o caso de eu querer transformar o meu corpo, isso já é performance esportiva, isso já é uma avaliação lá de um atleta que queira aumentar os seus níveis de radicais livres ali naquele momento, para que ele tenha um processo inflamatório maior e tenha, digamos assim, uma carga maior ali de efeito muscular, porque isso pode acontecer também. Por que vocês veem o óleo de cártamo, né, que vende muito aí com esses atletas? É porque às vezes eu preciso aumentar o meu processo inflamatório para eu conseguir ter, digamos assim, como a gente chama, uma endurance maior naquele músculo. Tipo, eu provoco mesmo um processo inflamatório bem grande para eu ter uma regeneração bem maior daquele músculo. Então, são coisas, como eu digo, o atleta não é ser humano, o atleta ou é aquele atleta. Paciente que tá acamado. Que tá acamado. Pós-operatório. Que Sim. ele precisa, né? Ele tá lá sem se movimentar. Então a preciso ideia de uns ácidos graxos aí seria diferentes naquele interessante momento. suplementar com esse paciente. Mas a gente, assim, que tá, vamos dizer assim, com o organismo tá saudável, a gente já consome, a gente já tem uma dieta rica.
Então, aonde a gente não consegue a se alimentar, realmente adquirir pela alimentação, é o ômega 3. Isso. E que ele é o fundamental. Então, aí você já, o 6 e o 9 a gente já tem na nossa dieta. E até demais. E até demais. Então, o que é importante a gente destacar, que é bom a gente avaliar, se, por exemplo, para a gente é importante fazer uso do 3, o 6 e o 9 juntos. Aí vai ter que avaliar se é como eu falei, um paciente acamado, ou como a Thalita falou, que é uma pessoa que está querendo um ganho de uma performance. Aí já seria, então, vamos avaliar casos. Mas, de modo geral, o ômega 3, que ele é o fundamental. Isso. E lembrando, eu vi na internet um artigo comentando sobre a questão do ômega 3, porque eu falei agora de fritar o peixe. Nossa região a gente consome muito peixe, mas é o que? O peixe frito, né? Que ele tira gosto, peixe frito com açaí. E o que acontece? A gente esquece que quando a gente frita, a gente está falando de um ácido graxo, né? Um lipídio. Então, em questões químicas, quando a gente esquenta algo, a gente altera uma estrutura química. Então, aquela substância ali, ela já começa a ficar muito insaturada. Então, perde algumas propriedades. Então, aquele EPA, aquele DH que tem naquele ômega 3, ele começa a diminuir. Então, não pense você lá, que vai lá para aquela... eu vou lá pro interior, eu vou lá pra praia, eu vou comer peixe, porque eu vou ficar cheio de ômega 3 na minha refeição. Cuidado, a gente frita o peixe, então você vai diminuir a concentração de ômega 3 que tem nele. No caso, uma sardinha, eu vi numa pesquisa aqui da sardinha enlatada, que ela tem 60 gramas, ela vai ter 820 miligramas de ômega 3. E a concentração de EPA é 463 e de DHA 357. Olha a quantidade pequena. E ninguém abre a latinha de sardinha e come ela daquele jeito. O que a gente faz? A gente tempera, né? A gente esquenta, a gente põe um cheiro verde, um tomate. Acabou ali o ômega 3. Se só tinha 400, já deve estar nos 200 ou até em 100. Então, por isso que a gente fala dessa questão da suplementação, mas uma suplementação racional, de você consultar o seu médico, consultar lá o farmacêutico e verificar qual é a melhor concentração para você, pelo que você quer, né? Se é uma pessoa acamada, se é uma pessoa que quer emagrecer, ou se é uma pessoa que quer, digamos assim, não esquecer a memória, porque a ômega 3 ele vai ajudar nisso. Então, a gente vai ter que ter uma concentração para cada coisa. E aqui a gente está para desvendar aí um pouquinho para vocês sobre isso, se vocês tiverem ainda dúvidas. E também tem uma coisa importante, é que o tempo que você usa, conforme você vai usando, ele vai tendo a concentração no sangue, ele vai ficando, ele chega no limite, no platô que a gente fala, né? Então, o que é interessante é você usar a longo prazo para ver um resultado significativo. Então, é bom aquela suplementação ser avaliada, mas depois de um tempo você vai ver que o resultado, principalmente da questão que a Thalita falou, do resultado muscular, ele vai vir com o tempo. Então, você não vai tomar só um mês e achar que vai resolver. Mas para chegar nesse nível, você tem que usar por um longo tempo para chegar naquele nível de ômega no sangue. E ter o resultado, né, significativo. Então, como as meninas falaram, o ômega 3 ele é um anti-inflamatório. Só que o ômega 6 e o ômega 9, eles são pró-inflamatórios. Eles já geram uma certa inflamação. Não quer dizer que eles são os vilões. Eles não são os vilões. Mas a questão é a quantidade que a gente consome. Então, no nosso dia a dia, a gente já consome muito ômega 6 e 9. Então, para que a gente vai numa farmácia e comprar um suplemento, comprar as cápsulas de ômega 3, 6 e 9? O essencial mesmo é a gente tomar apenas o ômega 3, porque muita gente não tem o costume de comer peixe, não gosta de nada que venha do mar, né? E dificilmente a gente vai conseguir essa quantidade de ômega 3 na alimentação tão necessária realmente que o paciente precisa. E olha, na alimentação, por mais que você se alimente direitinho com o ômega 3, você não vai conseguir se intoxicar com esse ômega 3.
né? Ao contrário do ômega 6 e 9, porque já é o excesso, a gente já consome até demais, né? Então, na alimentação, eu não vi ainda, não existe pessoas terem um excesso de ômega 3 apenas na alimentação, né? Como eu convertei agora, uma sardinha, gente, uma lata de sardinha, ela não tem nenhuma grama de ômega 3 e as quantidades de EPA e DH são muito pequenas. Tanto que acho que foi alguém que me perguntou, porque eu ando de bike, né? As meninas já sabem. Então, sempre alguém me pergunta, qual é o ômega 3 que eu compro? Tu que é da farmácia, né? Sempre tem esse negócio, porque tu é da farmácia. Então, eu sempre falo, olha, qual é o teu objetivo de usar o ômega 3? É porque eu quero ter energia, eu quero ter isso. Então, verifica qual é a concentração lá que tu vai comprar. Se o DH, ele tá um pouquinho mais alto. DH não, gente, desculpa, até eu me bati aqui. O EPA, se o EPA tiver elevado, desses que você compra na farmácia, ele vai ser o mais recomendado para você. Então, sempre consultem o farmacêutico, que ele vai ter por mais que tenham vários no mercado, né, fabricantes no mercado, mas ele vai te direcionar para o qual é o melhor para você. E muitas pessoas também perguntam de quando, perguntam assim, do horário que deve se tomar o ômega 3. Então, a gente sempre diz que o ômega 3 ele deve ser tomado após a refeição. Isso. De preferência do almoço. Eu sempre gosto de indicar após o almoço porque é a nossa refeição mais completa. E por que após o almoço? Porque ele vai se misturar lá com os sucos biliares e vai ter uma melhor absorção, ou seja, ele vai pegar o embalo dos sucos biliares para poder ser absorvido melhor no organismo, né, meninas? E também porque reduz também aquele gostinho desagradável que todo mundo reclama. Também. Eu até vi que tem até uns laboratórios, meninas, que estavam produzindo ômega 3 que já não tem aquele gosto de peixe, né? É porque é o que a gente falou dos selos, né? O controle de qualidade. O IFOS e o MEG3. MEG3. Então, eles são selos internacionais e cada um ele vai cobrir, digamos assim, uma qualidade desse produto. Por exemplo, o IFOS. O IFOS ele é grau de pureza e ausência de metais pesados. E o MEG3 ele é de pureza, ele é de metais pesados, só que ele ainda é, vamos dizer assim... A classificação mais alta que... Classificação mais alta porque ele é o que eu digo assim... Ele é o de alto padrão. Ele é meio ambiente, ele é todo esse negócio, porque ele é aquele da caça sem ser a caça predatória. Ele deixa o peixinho, só falta ele botar uma música pro peixinho lá no laguinho e tudo mais. E tem a estabilidade. Ou seja, esses que tem MEG3, você vai ver que o gosto dele quase você não vai sentir. Selo, né? É um selo. Toda vez que você for verificar, além dessa questão de EPDH, pergunte lá pro seu farmacêutico ou alguma farmácia que você for lá comprar, se tem esses selos. Pelo menos o IFOS, porque o IFOS já me diz que ele tem ausência de metais pesados. Então já diminui um pouquinho a minha inflamação, a minha oxidação que o meu corpo às vezes está, né? Que a gente já falou muito disso. E o que mais, meninas? Bom, teve uma pergunta aqui se ele dá dor estomacal. É por isso que ele é indicado após a refeição, né? Então, até pra... Assim, tem gente que é sensível a substâncias. Então, ela acaba tendo um certo desconforto no estômago. Mas ela administrando após alguma refeição já diminui muito esse tipo de problema. Pode ser tomado com outros medicamentos? A gente já falou com relação aos antiagregantes plaquetários que não pode. O AS, o famoso xarelto, né? Clopidogrel, que são a varfarina, que são antiagregantes plaquetários. Mas ele pode ser usado com a cúrcuma, com o chá verde, as com estatinas. A vitamina C, com as estatinas que auxiliam bastante aí, porque a gente sabe que as estatinas têm reações adversas, a gente falou da coenzima Q10, então o ômega 3 ele vai auxiliar um pouquinho aí a não diminuir um pouquinho a produção da coenzima Q10, mas não total, por isso que eu preciso depois suplementar a coenzima Q10,
mas ele vai auxiliar bastante aí nessas funções de diminuir triglicerídeos, LDL. Vai potencializar. Vai. Falando de estatina, eu lembrei, tomem cuidado as pessoas que tomam medicamento para o colesterol. Por quê? Pessoas que tomam medicamento para o colesterol não quer dizer que o ômega 3 também vai diminuir o colesterol. Também é outro fator, assim, que eu acredito que as pessoas devam ficar chocadas, né? Porque, nossa, a gente toma para hipertensão, que na verdade ele não vai prevenir hipertensão, mas ele também não vai ajudar a diminuir o colesterol. Por quê? O que acontece? Ele vai ajudar, tem estudos que mostram que o ômega 3 ele ajuda a diminuir o triglicerídeos, mas ele não vai ajudar a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. Pelo contrário, tem estudos que mostram que ele ajuda até a aumentar o LDL. Então tome muito cuidado. Pessoas que têm colesterol alto têm que estar acompanhado com o médico, né, para poder observar isso. Então vocês têm que tomar muito cuidado. E pessoas que são saudáveis, por exemplo, não tem tanta interferência, né? Mas pessoas que têm um colesterol alto é bom tomar muito cuidado com isso. E o detalhe da embalagem, gente. Isso. Lembra que eu falei lá quando a gente frita o peixe, diminui um pouquinho a concentração do ômega 3? Então, os ácidos graxos presentes no ômega 3, eles são sensíveis à luz. Então, eles podem formar o que a gente chama de peróxidos, que são radicais livres. Então, o que eu posso falar? Verifica sempre essas embalagens, se elas são escuras, se elas protegem da luz. Tem uma marca, não vamos dizer o nome, uma meia azul. Meia azul. O que acontece? Ela é um azul muito claro. Aquilo ali oxida muito. Eu já experimentei dessa marca e eu vi que no final, quando eu já estava nas últimas cápsulas, ele estava grudando dentro da embalagem e ainda começou a vir um gosto do peixe, mais do que antes. Então, eu percebi muito isso. Então, sempre tem que comprar uma embalagem, ou aquela azul, toda branca, ou cinza, ou dourada, que não deixe transpassar, não deixe transpassar essa luz para dentro do pote. Tem umas até que hoje em dia elas se preocupam em colocar, assim, uns potinhos de sílica dentro, né? A gente até brinca quando eu comprava aqueles efervescentes de vitamina C, né? Aquilo ali olha, meu Deus, falaram o nome. Olha, gente, eu não trabalho com nomes, vocês estão falando aí. Eu nome aos bois. Entendeu? Eu só falei que era aquela azul. Aquela azul. Vou até pensar que é aquela azulzinha. Não, vou até confundir aquela azulzinha, pelo amor de Deus, gente. É só um exemplo. Assim, o laboratório ele é muito bom, mas pecou um pouquinho aí nessa embalagem. Entendeu? Tipo, a longo prazo, eu não vou ter uma boa qualidade desse ômega 3. Só se você for comprar um ômega 3 para dividir com a família. Ai, pai, eu comprei um ômega 3, olha, metade pra ti. E aí acaba em um mês, acaba e pronto. 15 dias acabou. A gente conseguiu ter uma qualidade ali preservada. Porque a gente sabe que Belém, foi até anunciado aí que vai ter mais onda de calor. Eu não sei nem como é que eu vou aguentar, mas tudo bem. Então, andando de bike ainda, né? Pelo amor de Deus. Então, como eu vou preservar e armazenar esse meu ômega 3 nesse calor que tá em Belém, numa embalagem que deixa passar, né, a luz para aquele meu mas material. Não é só o armazenamento em casa, mas também na própria gôndola, farmácia. no tempo de vida dele na prateleira, né? Se ele não for armazenado num local que não tenha calor direto, passou pelo vidro da farmácia, aquele calorão que vem de fora, ele já vai alterar o produto também. Eu não gosto, gente, particularmente eu não gosto, e não é recomendado também utilizar medicamentos, esses encapsulados, como a doutora estava falando, eles ficarem grudando. Então eu não curto, eu não gosto muito disso, até porque, não, mas sacode que ajuda, né, a desgrudar, mas eu particularmente não gosto de utilizar essas cápsulas que grudam muito uma É por na isso outra. que tem uns fabricantes que já fazem as embalagens nos blisters, né, porque elas já estão isoladas ali, Fica abriga melhor. da luz,
não oxida, porque só vai realmente sair, né, do invólucro do blister quando o paciente for usar. Então lá naquele tipo de embalagem também ela é muito interessante, porque ela tá realmente conservada no blister. Isso, gente, é por isso que eu sempre falo, não é puxando a sardinha pra mim. As meninas são da farmácia comunitária, né, as drogarias, e eu sou da farmácia magistral. Então eu sempre comento da não é qualidade, mas a segurança que você tem de às vezes pedir uma cápsula diferente, uma embalagem diferente para o seu medicamento. Que isso você consegue personalizar numa farmácia de manipulação. Mas todas, eu não digo só a que eu trabalho, mas qualquer uma que você for, você consegue ter esse cuidado, essa atenção com a sua medicação. Né? Diferente de você estar numa farmácia comunitária. Então, por isso que eu sempre ressalto, fale com seu farmacêutico, porque ele está lá, por mais que ele esteja num ambiente de venda, ele vai querer te proporcionar o melhor. Né? Então, sempre pense nisso. Não é que ele está te oferecendo algo que é caro porque ele precisa vender, mas ele está pensando, às vezes, na qualidade do que vai ficar armazenado lá na sua casa. A gente, às vezes, como eu falei agora da temperatura, Belém está muito quente, então nem sempre, às vezes, um produto mais barato, ele possa te dar uma qualidade no armazenamento pós-venda, né, lá na tua casa. Porque tu vai querer deixar lá na cima da geladeira, no calor, ou no calor, ou lá numa caixinha de remédio, abafada e úmida. E às vezes dentro do banheiro. Eu sei que tem gente que guarda remédio dentro do banheiro. E dentro da caixa. Não é só colocar no banheiro, dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. E coloca no banheiro. Caixa de sapato. Não é nem aquela bonitinha assim, sabe? Que a gente compra assim da Cruz Vermelha. Porque a gente compra uma Cruz Vermelha e faz essa farmacinha. Mas assim, olha, tem a Ju perguntando, pode armazenar na geladeira? E aí, meninas? O ideal é a temperatura ambiente. Só que tem que se atentar ao que é a nossa temperatura ambiente daqui, né? Que é um calor assim. Sensação térmica. 100 graus. 42 graus. Então você tem que colocar numa temperatura que seja o melhor possível dentro da sua residência. Né? O que é temperatura ambiente? É entre 15 a 30 graus. Isso. Então a gente no nosso dia a dia a gente não vê isso, né? Isso. Então eu vejo, por exemplo, que eu viajo às vezes para o Líbano, eu vou citar um exemplo de lá. Lá quando é no verão, lá é muito quente, e lá não é úmido, é seco mesmo. Então eles têm o costume de armazenar, por exemplo, o ômega 3 na geladeira, porque lá é muito quente, né? E aí eles acabam armazenando e até os próprios farmacêuticos de lá indicam para armazenar. Só que tem um porém. Eles acabam indicando para armazenar o ômega 3 aonde? No local onde não fica muito gelado. Na geladeira onde não fica muito pegando muito vento, né? Porque isso vai variar muito também da geladeira de cada um, né? Então assim, a pessoa que conhece a geladeira dela, né, e sabe que um localzinho onde não fica muito gelado é bom, é indicado. Pode ser uma opção para um local muito abafado, como Belém, né? E assim, um local assim, eu tô falando assim de uma maneira geral, um local assim que da geladeira que não é tão gelado assim, é a parte de baixo da geladeira, né? Então, a pessoa que tá num ambiente muito quente, aí poderia, assim, entre aspas, né? Mas, assim, poderia e não poderia. É só respondendo uma pergunta que fizeram aqui, porque hoje eu quis também ser uma influência, igual a minha amiga. Eu botei ao vivo aqui no meu Instagram. E aí perguntaram qual era o melhor, né? Ômega 3, 6 e 9. Gente, na dúvida, ômega 3, porque a gente já consome muito, como a gente falou aqui, 6 e 9. Então, como eu tenho que ter um equilíbrio, que a gente fala numa proporção de 3:1, onde o 3 tem que ser a concentração do ômega 3, então eu tenho que ter mais ômega 3 do que os outros, vamos suplementar o ômega 3, se for essa dúvida, mas vá com seu farmacêutico, fale as medicações que você usa, para ele verificar o que vai ser melhor para você.
Se eu tô esquecendo muitas coisas, eu tô estressado e tudo mais, aí ele vai verificar que tem que ser um ômega 3 que tenha mais DHA do que o EPA. Agora, eu tô muito cansado, eu tô sem energia, sem essas coisas, não tô conseguindo emagrecer. A gente vai com a maior concentração de EPA, porque aí eu vou ajudar no metabolismo, vou ajudar nessa função que a gente chama de mais periférica, né, de ajudar na circulação e tudo mais. E aí tem até estudos que mostraram que, assim, vocês vão pegar muitos artigos que falam que o ômega 3 é benéfico para muitas coisas. Mas na prática clínica... Não tem muita comprovação científica. Não tem. Na prática clínica já é outros 500. Já não tem toda aquela comprovação de fato. Porque assim, a gente precisa entender um pouco que o ômega 3... o ômega 3 ainda precisa muito de estudos, né, para comprovar realmente na prática clínica o que acontece. Porque é muito complicado. E é controverso, né? É muito controverso. Indica que ele reduz o colesterol, mas o outro artigo já pode indicar que já ele pode aumenta. Indicar. Então essas controvérsias... Até por conta da cirurgia, né, meninas? Sim. Que falam que não vai interferir e tem artigos que diz que vai interferir. Então, assim, depende muito da prática clínica. Olha, acho que é Nayane Rego, né? Ela pergunta: ômega 3 serve para gordura no fígado? A gente volta àquele assunto das estatinas, entendeu? Como a gente falou ainda agora do ômega 3, ele pode aumentar o LDL, na verdade, tem estudos que falam isso. O que a gente fala como uma alternativa? Você associar o uso de estatinas, que são os triglicerídeos, que são as gorduras que estão mais presentes no fígado, com o ômega 3. Geralmente 2 gramas, que é bem difícil até de encontrar em farmácia. Mas assim, só ele, não. Mas ele vai auxiliar. Sim. Como a gente sempre fala, o ômega 3, ele é só um adjuvante. Ele não é tipo o ator principal. Ele é aquele ator coadjuvante que ele vai fazer com que o ator principal faça seu efeito e melhore a nossa saúde. A gente brincou aqui de associar ele com a cúrcuma, associar até com resveratrol. Como todos os produtos naturais, Todos né? os Eles têm que produtos ser... naturais. Eles vão auxiliar qualquer tipo de tratamento farmacológico que o paciente venha a fazer. Tem um estudo, que tem um artigo que ele mostrou, assim como a doutora Júlia falou, do estado platô, que é quando a gente já está consumindo e chega num estágio que não tem mais valor. Então, nesse artigo, ele fala que, tipo, 1 a 2 semanas que a gente está usando ômega 3, ele começa a ter uma ação no músculo. Você começa a ver que a regeneração de fazer alguma atividade melhora um pouquinho. E depois de 1 mês, começa a vir a ação nos tecidos. Lembra lá que eu falei da oxigenação e tudo mais? Ele serve para o cabelo, mas como eu falei, só auxilia. E depois de 6 semanas, tipo 2, 3 meses, você consegue ver que ele é bom para as atrofias musculares. Então, aquela pessoa que está acamada e tudo mais, pode usar o ômega 3. E quando ele chega no estado platô, não importa a concentração, e sim a manutenção de qual é o consumo, se você quer já para o músculo, se você quer para a parte do tecido, se você quer memória, ali você vai especificando. A gente pode fazer isso igual como se fosse um desmame, né? De um medicamento, a gente pode fazer um desmame aí com ômega 3. Aí você pode indicar para esse paciente que está querendo reduzir essa sarcopenia, né? Que é aumentar a massa magra. Que ele, com o tempo, o envelhecimento, ele vai perdendo e aí ele precisa aumentar. Como a gente mostrou, não é assim. Eu vou usar... longo tempo. A longo prazo. Isso mesmo, gente. E só pra gente finalizar, só pra dar uma observação assim, eu gosto muito de farmácia de manipulação porque ela acaba manipulando, puxando o gancho que a doutora estava falando, né, de farmácia de manipulação, ela acaba manipulando a dosagem correta pro seu organismo. Porque se você for para uma farmácia, uma drogaria, essas farmácias comuns, elas têm aquela dosagem padrão de todos os tipos de medicamento que vocês podem imaginar. Tanto polivitamínicos quanto medicamentos para
para colesterol, para triglicerídeo, para pressão, para diabetes. Então, você vê que tem dosagens padrão. Até medicamentos para dor. Para dor. Então, assim, quando muitas pessoas, elas ficam confusas, mas se tem drogaria, para que tem uma farmácia de manipulação? É porque lá eles acabam personalizando, então é bacana, eu acho bem interessante. Às vezes eu falo por mim, às vezes quando eu quero manipular alguma coisa, eu gosto de ir pra farmácia de manipulação, porque eu sei a quantidade correta que tem que se tomar. Às vezes eu converso com o médico também, não, eu quero uma dosagem, sabe, específica para mim, para ter resultado, né, determinada doença. Uma concentração maior ou menor, né. Aí, então, acontece muito também de pessoas que sofrem de pressão alta, não conseguem achar um medicamento para aquela dosagem que o médico prescreveu. Aí sempre digo, não, vai numa farmácia de manipulação, que lá eles vão precisa manipular. Cortar o comprimido, porque ele não acha a concentração que ele precisa. Então é muito interessante. A gente pode até pegar um programa pra gente falar sobre isso, né? Farmácia de manipulação com drogaria. Eu vou adorar falar disso. Você embate. Gente, só lembrando, hoje, dia 19 de setembro, é dia do ortopedista. Então eu quero dar os parabéns aí para todos os médicos que cuidam das nossas dores, né? Dor de joelho, dor de artrite, artrose. Que é muito comum, né? Muito. É muito comum, então são profissionais aí que escutam nossas dores. Então parabéns aí para vocês. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por acompanharem a gente, pela audiência. E semana que vem a gente vai estar também com mais um tema interessante. A gente vai estar postando aqui durante a semana, tá bom? Um beijo e uma boa semana a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Nova Belém, a predileta da galera. Preço baixo, você tem variedade. No preço baixo tem conforto e qualidade. No preço baixo, aqui todo mundo economiza. Preço baixo no atacado e no varejo. No preço baixo, tudo com o menor preço. No preço baixo, pra família toda reunida.